Fala, estudantes! Sejam muito bem-vindos ao aulão com o professor Augusto Ribeiro. E a aula de hoje é de Geografia. E o tema da nossa é Urbanização e Espaço Geográfico. Vem comigo! Já peço para você aí já dar o seu like, para você compartilhar a nossa aula, compartilhar o nosso canal, E você que ainda não assistiu às outras aulas, se você é novo aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Mas para você que já é antigo e ainda não assistiu às outras aulas da gente, olha, temos muitas aulas aí e eu tenho certeza que vai ajudar você, tanto para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer concursos públicos, seja ele qual for, e que peça a área de Geografia, tá bom? Então, vários vídeos nós temos aí no nosso canal e aí você depois pode assistir mais alguns dos nossos vídeos, tá bom? Mas vamos deixar de muito falação e vamos começar nossa aula de hoje, porque o nosso tema hoje é um tema muito legal. É exatamente esse tema que você está vendo aí, ó, nessa tela agora, que é exatamente urbanização e espaço geográfico. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto tão importante e um assunto tão interessante, que é exatamente a urbanização, o espaço geográfico, nós precisamos entender que todo espaço geográfico ele é demarcado, todo espaço geográfico ele é delimitado. E obviamente, quando a gente fala da geografia, exatamente o estudo, da terra, o estudo do solo, o estudo de onde nós estamos e também, por que não dizer, da nossa sociedade, obviamente, dentro dessa definição geográfica, nós precisamos entender que esse espaço geográfico e a urbanização, elas andam juntos. Como assim, professor? Como é que ela anda junto? Como é que ela tem condições de andar lado a lado, uma com a outra, tanto a questão da urbanização como do espaço geográfico? Bom, para a gente entender isso daí, a gente precisa ir lá atrás, voltar séculos e séculos atrás, para que a gente possa entender melhor. E aí a gente precisa começar falando da Idade Antiga. Claro, professor, como assim falar da Idade Antiga? É muito simples. Para que a gente possa entender o espaço geográfico e para que a gente possa entender esse processo de urbanização, nós precisamos voltar lá atrás na época antiga. E aí, professor, como assim a Idade Antiga? Como eram as civilizações? Como eram os espaços geográficos naquela época? Como eram as grandes construções daquele momento? Vamos entender que a Idade Antiga é uma grande força para que hoje nós tivéssemos uma urbanização, que a gente daqui a pouco vai entender melhor sobre ela, porque foi através da Idade Antiga, Foi exatamente na Idade Antiga que a gente começa a se despertar para entender essa delimitação geográfica. Ora, você, nós podemos voltar lá atrás, na época dos faraós, aquelas grandes construções, aquelas pirâmides. Opa, já começamos a entender a Idade Antiga aqui agora. A Idade Antiga, ela é exatamente 3.000 anos antes de Cristo. Você pode dizer, professor, caramba, 3.000 anos? 3.000 anos antes de Cristo. Você vai ter ali grandes construções. Construções de quê? De pirâmides, palácios, onde você tinha ali todo aquele povo da Idade Antiga residindo. Então, isso, na grande verdade, é o que nós chamamos do princípio da urbanização. Caramba, professor, 3 anos antes de Cristo? Porque, como eu falei, para que hoje a urbanização ela acontecesse, para que os espaços geográficos acontecessem com grande proporção hoje, no nosso tempo atual, nós temos que estar lá atrás, a Idade Antiga, a primeira idade, vamos dizer assim, logo no início, é o que faz com que esse desenvolvimento aconteça. E aí você vai ter a Idade Antiga como uma grande referência dos espaços geográficos. A Idade Antiga, ela vai servir, como você está podendo ver aí agora, novamente da imagem, você está vendo aí, grandes construções de coliseus, grandes construções de pirâmide, e aí esses espaços geográficos, eles eram demarcados por localidade, como, por exemplo, você vai ter a Mesopotâmia. Professor, o que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia exatamente significa lugares entre rios, ou seja, terra entre rios, onde você vai ter grandes rios ali afluentes naquela região, que hoje a gente conhece, exatamente o rio Eufrates, o rio Tigre
que eram rios que cortavam aquele momento, que hoje está ali a região do Iraque. Para a gente entender melhor geograficamente, hoje é o Iraque que ocupa essa região da Idade Antiga, né, da Primeira Idade. E aí você tem esse grande momento, esse grande desenvolvimento, essa estrutura geográfica faraônica. Por isso que as pessoas usam esse termo quando hoje em dia eles olham à frente de um local bonito e aí eles param e dizem assim: que lugar lindo! Que coisa bem feita! Isso sim é que é uma obra faraônica. Entendeu agora porque as pessoas falam isso? Obra faraônica. Exatamente, porque o espaço geográfico daquela época da Idade Antiga, o que você tinha como grande referência de grandes construções eram exatamente as obras feitas pelos faraós. Porque os faraós eles eram considerados, né, obviamente, naquela região ali do Egito, era o deus Ra, ou seja, o deus na terra. Então, eles tinham grande influência para transformar aquele espaço geográfico simples em grandes obras. E aí, você tem grandes construções e você pode entender que a Idade Antiga faz parte, sim, desse grande desenvolvimento. Ainda falando nesse período da Idade Antiga, nós temos que lembrar que existe uma região, que é exatamente a região mediterrânea, né, da área do Mediterrâneo ali, que você tem uma grande expansão na Europa. Você tem a Grécia, né, claro, e você tem Roma aí expandindo geograficamente, fazendo com que essa urbanização comece a acontecer. E aí você tem, obviamente, grandes construções gregas, né, grandes e magníficas construções lá na nossa Grécia antiga, e você também vai ter aí, né, Atenas como grande referência na Grécia, aquela área ali da Grécia. Mas aí você vai ter em Roma grandes coliseus, que até hoje, né, até na nossa atualidade, nós temos aí o Coliseu Romano como um grande local aonde você tem a expansão geográfica ali. E aí é bem interessante isso. Por quê? Porque faz com que a gente possa entender que a Idade Antiga ela foi uma idade muito importante, foi uma era muito importante para o desenvolvimento, claro, da humanidade, do espaço geográfico e da urbanização. E aí, pessoal, tá dando para entender direitinho? Tá dando para compreender? Falamos sobre a Idade Antiga. Vamos agora falar da Idade Média. Claro! Não podemos deixar de falar de uma época tão importante como essa, a Idade Média, gente. A Idade Média, ela é, assim, uma das partes que eu mais gosto. Por quê? Porque ela envolve uma área, logicamente, da nossa urbanização, o crescimento, o avanço, né? Que faz com que a gente hoje viva ainda sem a Idade Média sem nem perceber. Como, por exemplo, nós temos uma grande referência da Idade Média, que é a época das revoluções industriais. Claro, a Revolução Industrial ela acontece ali mais ou menos na nossa Idade Média. Mas vamos falar um pouquinho sobre a área feudal. Vamos falar sobre o feudalismo, aquele processo que você tinha ali de produção manufaturística e aonde você tinha a produção artesanal das coisas. Então você percebe que aquela área ali, aquele processo aí dentro da nossa Idade Média, nos remete a lembrar de como era o processo de produção naquela época, onde começa a primeira Revolução Industrial, onde acontece a primeira Revolução Industrial, mas antes disso, você tem o quê? Você tem os feudos, que eram divididos ali, você tinha cada um cuidando das suas áreas, obviamente, e todos que se reportavam ao rei, como por exemplo, o rei Magno, que era um rei muito conhecido dessa época da área feudalista. Claro. Vamos lá, vamos lembrar como aqui era ali a Idade Média. Você tinha grandes construções de castelos, aonde ali moravam os reis, moravam ali as autoridades máximas, e da porta para fora, do muro para fora desses locais, você tinha os burgos, que eram exatamente que eram chamadas burguesias, que moravam fora dali. Você tinha os escravos que moravam ali fora daqueles grandes palácios. Por quê? Porque eles não tinham a autoridade, não tinham, né, o poder aquisitivo, obviamente, para morar dentro de um grande palácio como os donos
dos feudos ali, ou até mesmo, perdão, a família real ali. Quando eu digo a família real, eram os reis, os grandes nobres que ali tinham condições de morar naquelas grandes mansões e construções, como eu posso dizer novamente, faraônicas. Né? Então, gente, esse processo é exatamente o que a gente chama da urbanização daquela época, as civilizações da Idade Média. E aí você tem mais na frente, com o passar do tempo, você vai ter o que nós chamamos da primeira Revolução Industrial. E aí, essa primeira Revolução Industrial acontece aí em meados do século XVIII, né? E você tem esse processo dessa revolução trazendo para todas aquelas pessoas uma melhoria. Por quê? Com a Revolução Industrial acontecem coisas extraordinárias, como, por exemplo, vamos ver agora. Olha aí, nós temos aí as cidades e as indústrias no século XVIII, dentro do processo da primeira Revolução Industrial, você vai ter o quê? Fábricas movidas a carvão. Então, vê, você vai ter nesse processo aí do século XVIII, da primeira Revolução Industrial, você vai ter as fábricas sendo movidas a carvão. Claro, porque com o passar do tempo se descobre esse mecanismo e aí faz com que as fábricas, ia falar empresa, ó, as fábricas, elas começam a ter um desenvolvimento muito maior. Por quê? Lembra que eu falei que logo no início aí da Idade Média, você aí está entre o século V e o século VI, no início da Idade Média, você vai ter o que? A produção manufaturista, ou seja, produções feitas à mão. Você vai ter a produção, ela sendo feita de uma forma artesanal. No século XVIII, você já vai passar a ter as indústrias. Elas começam a fabricar através com o carvão, sendo um grande aliado para que aquelas máquinas pudessem funcionar. Você vai ter aí também, o que mais, professor? Você vai ter os trens que são movidos também a carvão. Os trens, eles passam a ser movidos a carvão e aí aquelas indústrias, elas conseguem transportar melhor os seus produtos. Outrora, você teria ali charretes, você teria ali cavalos, burrinhos, né? Para poder ajudar no transporte do que estava sendo fabricado. Sendo que, com o passar do tempo, você tem os trens agora movidos a vapor, mais conhecidos naquela época como as Marias Fumaça, por exemplo, e você vai ter essa produção sendo escoada muito mais rápido. E a urbanização vai aumentando com esse passar do tempo. A parte geográfica, o nosso espaço geográfico, ele também vai expandindo com o passar do tempo. Na Idade Média, e a gente tem que lembrar uma outra coisa aí da Idade Média também, que é bastante importante nesse processo geográfico, nesse processo de urbanização, que são exatamente os trabalhos que eles eram muito pesados, né? Nessa época você vai ter aí ainda, né, entre o século XVIII, entre o XVIII e XIX, você vai ter um trabalho muito extensivo, onde você tem até um filme bastante conhecido, né, que é exatamente Tempos Modernos, com o grande Charlie Chaplin, e você vai...
Empezaremos otra vez con la sopa. No me interesa, no es práctica. Filme mostrando para você ali como era o trabalho, mesmo dentro das indústrias, que a pessoa não tinha um tempo para descanso, muitas vezes trabalhavam horas e horas, 13, 14, 20 horas muitas vezes por dia, e aí praticamente eles tinham um problema de saúde terrível. Por quê? Porque eles não estavam preocupados, dono da empresa. O que eles queriam saber era lucro. O que eles queriam saber era de lucrar com o trabalho. Então, se você aceitasse, você saberia que estaria ali passando por esse processo todo de um trabalho não escravo de nome, porque nesse momento aí você vai ter uma outra realidade, mas um trabalho meio que puxado. E aí a gente poderia chamar de escravo, mas não com esse nome e essa nomenclatura da grande verdade. Tá certo? Então, aí a gente viu que na Idade Média nós tivemos a presença das fábricas movidas a carvão, dos trens movidos a carvão e de um trabalho muito forte que houvesse esse desenvolvimento aí do espaço urbanístico, claro, do espaço geográfico. Ainda dentro da Idade Média, nós temos uma coisa chamada os estilos e construções góticas. Augusto novamente vindo com bronca pra minha cabeça. Lá vem ele, tava tudo tão bom. Ele explicando, tava entendendo, mas agora ele vem com essa resenha de gótico. Gótico, Augusto, que eu conheço é outra coisa. Deixa eu descomplicar você. Esse pensamento que você tem aí, gótico, quando a gente fala de gótico, né, a gente lembra logo do quê? Aquele pessoal que se veste de preto e tal, não sei o que, blá blá blá. Calma, vamos lá. As construções góticas naquela época, nós precisamos lembrar que isso acontece lá na Europa, sobretudo na França, né, lá no século XII, mais ou menos. Você vai ter as grandes construções de edifícios e catedrais, de igrejas maravilhosas no estilo gótico. Uma das catedrais muito conhecida mundialmente é a Catedral de Notre Dame. A Catedral de Notre Dame é ainda uma referência muito grande para essa questão gótica, essas grandes construções. Mas aqui no Brasil, nós temos uma igreja muito linda, que eu já tive inclusive a oportunidade de conhecê-la, né, algumas vezes, já fui lá algumas vezes, tanto para conhecer como turista mesmo admirar, como também para estudar sobre a Catedral da Sé, lá em São Paulo. A Catedral da Sé em São Paulo, ela é um estilo gótico. Ela é construída no estilo gótico, como eu falei. E essa época é na época do Renascimento. E aí você tem essa época do Renascimento, lá no século XII, mais ou menos, sobretudo ali. E aí você tem isso acontecendo na Europa, na França. Né? Ali, como eu falei, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, que é em Paris, né? Que infelizmente tivemos aí um acidente alguns anos atrás, onde pegou fogo uma boa parte dela. Né? Mas graças a Deus aí está sendo feita uma reconstrução para que isso não seja perdido. Então, gente, estudantes, vamos entender isso aí, tá?
é muito importante a gente entender que essa parte gótica, essa construção gótica, é uma construção antiga que acontece lá na Idade Média, beleza? E aí, estudantes, beleza? Dando para estudar aí bem direitinho esse nosso conteúdo, falando sobre urbanismo, falando sobre espaço geográfico, falando sobre essa parte maravilhosa. Vamos falar agora sobre urbanização. Urbanização. Precisamos entender que já vimos a idade inicial, que é a idade antiga, já vimos a idade média e vamos agora chegar na nossa época, no nosso momento. É isso mesmo. Vamos ver agora a parte da nossa urbanização. Por quê? Muita gente tem dúvida sobre isso. E aí a gente precisa entender a definição de urbanização, a gente precisa entender o que é de fato esse processo de urbanização, e você já vive nesse processo e não sabe muitas vezes. Eu, professor, você vive nesse processo de urbanização e você nem sabe. Vamos entender o que é urbanização? Agora, vamos passar. Vamos lá. Urbanização. Um conceito simples de urbanização é bem pragmático, bem assim, tranquilo para a gente entender. Vamos ver aí, conceito de urbanização. Veja aí agora. Podemos chamar um processo de urbanização como um processo no qual se dá quando a população urbana supera a zona ou a população rural. Já começamos a entender. Vamos entender aqui. Quando a gente fala de urbanização, a gente precisa entender que existem duas zonas. Zona urbana, certo? E a gente precisa entender também que existe a zona rural. Simples de entender isso aí. Professor, o que é zona rural? É aquela parte mais afastada da cidade, mais afastada das grandes cidades, mais afastado do foco principal da movimentação, vamos dizer assim, da agitação. Professor, a zona rural, ela pode ser considerada como interior? Não toda vez. Às vezes sim, às vezes não. Porque é o seguinte, existem grandes cidades, capitais, por exemplo, que existe a zona rural sobre ela. Existem cidades que nós conhecemos, que ela é grandiosa e que nela existe a zona urbana, a zona rural e a zona litorânea. Ou seja, nós temos aí cidades que ela tem zona urbana e zona rural. Então, quando a gente fala de zona rural, muitas vezes a pessoa pensa que é interior, já atrela logo essa ideia aí geográfica interior. Não é bem assim não. A zona rural é mais aquela área que você tem muitas plantações de cana, de açúcar, plantação de café, plantação de verdura, fruta, legumes, e aí você tem muitas criações de animais. Essa daí é mais a zona rural. Você vê muito isso aí. Você ainda tem aqueles tratores trabalhando, aqueles carros antigos, né? Aqueles carros mais antigos. Augusto tá pensando que eu sou velho feito ele, para estar lembrando desses carros antigos. E aí você precisa lembrar que, nesse momento aí, estamos falando de zona rural. A zona urbana é onde se encontram os grandes polos. Polos de quê, professor? Polos educacionais, polos tecnológicos, os grandes polos de negócios, ali onde tem grandes empresas, onde tem lojas, a capital do seu estado, ali você vai ter o centro logístico operando, você vai ter ali grandes produções, grandes fábricas. Então essa daí é a zona mais urbana, né? Exatamente onde está concentrada a maior quantidade de prédios, grandes edifícios, dependendo da cidade, claro, né? Você vai ter aí grandes edifícios. Então você vai ter essa diferenciação muito grande. A zona rural é uma zona mais afastada de onde? Da zona urbana. A zona urbana está mais centro. A zona rural está um pouco mais afastada. Qual é mais preponderante? É a zona rural ou a zona urbana? Isso daí é muito relativo. Porque existe uma diferença, como eu já falei, entre a zona rural e a zona urbana. Então, professor, peraí, professor. Então quer dizer, professor, que a zona urbana ela é mais importante do que a zona rural? Ou a zona rural é mais importante do que a urbana? Ao dedinho, não. Claro que não. Cada um dentro da sua proporcionalidade.
cada uma dentro da sua importância. A zona urbana, ela é tão importante quanto a zona rural. Porque imagina você, se você está aí, imagina agora aí, de onde você está me assistindo aí. Você aí na sua cidade, digamos que você mora na capital. Imagina aí no centro da cidade ter produções de cana-de-açúcar. Plantações de cana-de-açúcar. Imagina, cafezal, criações de gado, de cavalos, de bois, criações de galinhas dentro da cidade. Ora, então a zona rural, por ela ser mais afastada, não quer dizer que ela é menos importante do que a zona urbana, porque tem um grande desenvolvimento, onde você encontra muitos carros, muitas escolas, muitas faculdades. Não é. A zona rural, ela é tão importante quanto a zona urbana. E aí é por isso que a gente faz essa pergunta aí, né? Qual é mais preponderante? Nenhuma das duas. As duas são preponderantes. As duas têm empoderamento. As duas são importantes. As duas têm sua valia. Porque a zona rural muitas vezes depende da zona urbana. E a zona urbana, meu filho, depende muito da zona rural. Porque imagina se não fossem os grandes produtores rurais, como é que a gente iria se alimentar, hein? Ia ser linda essa situação. Tá dando para entender? Então, a zona rural, ela é tão importante quanto a zona urbana, como também a zona urbana, ela é muito importante para a zona rural. Porque é da zona urbana que saem grandes equipamentos, por exemplo, para os plantadores de cana-de-açúcar, por exemplo, os cultivadores de legumes e verduras e frutas, de rosas, enfim. Então, é muito importante um para o outro. Vamos seguindo. Então agora eu quero explicar para você uma diferença bem massa aí, tá? Para que a gente possa entender melhor essa parte. Lembra que eu falei que a zona rural é mais aquela zona onde você tem mais plantação, onde você tem mais cultivo de cana-de-açúcar, de café, onde você tem grandes criações de gados. Pronto, isso daí é a zona rural. Vamos ver agora o que seria a zona urbana com mais propriedade dentro de cidades. Vamos ver aí agora. Cidade é o espaço onde se concentram moradias, pessoas e formas de construção e, obviamente, etc. Ora, o que é a cidade? Cidade, ela é exatamente essa grande concentração que nós temos de pessoas, de moradia, onde você vai ter ali grandes prédios, você vai ter prédios de vários andares, como por exemplo em algumas capitais, onde você vai ter casas, onde você vai ter comércio com uma grande proporção. Essa é a cidade. Por que eu falei assim? Logo no início, não pensem que zona rural é interior. Não. Por quê? Tem gente que diz assim, eu vou para a zona rural. Aí já diz logo, tu mora onde? Aí diz o nome do interior. Como se fosse... Não, preste atenção. No interior também existe a cidade, onde você vai ter o comércio, onde você vai ter grandes casas, onde você vai ter grande produção e grande quantidade de pessoas. E dentro daquela cidade interiorana, você também vai ter a zona rural. Então é por isso que eu digo que o interior não tem nada a ver aí com essa concepção de que é zona rural. Não, você vai ter a zona rural em cidade do interior também. Por exemplo, você mora aí no interior de Pernambuco, por exemplo. Vamos citar uma cidade aqui do interior de Pernambuco. Caruaru, que é uma cidade bem conhecida, a capital do forró, onde tem o maior forró do mundo. Gente bonita que tem o seu valor, com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem um comandante, aumenta o som no paredão. Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. De gente bonita que tem o seu valor, com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão. Se tem forró de verdade, é o comandante avião. Vai, vai, Então, Caruaru é uma cidade grande, tem uma grande quantidade de pessoas, grandes prédios, grandes empresas, tem até estádio de futebol com times famosos, como por exemplo Central, Porto e outros de lá. E aí você vai ter em Caruaru também a zona rural. Tá entendendo? Então é isso que eu falo. Cidade é exatamente onde você tem essa grande concentração de pessoas e de grandes construções. Vamos seguindo.
A cidade também, ela é um lugar por excelência do comércio, prestação de serviços e indústria, como eu já falei, mas também é o espaço que mais se nota a transformação humana. Ei, por que você nota a grande transformação humana nas cidades? É bem simples da gente entender isso. Porque na cidade você tem mais opções do que lá na zona rural. Na cidade, você, por exemplo, dependendo da cidade, você vai ter uma McDonald's da vida. Que delícia, deu vontade agora de comer um Big Mac. Mas enfim, você vai ter na cidade, você vai ter também shopping center, por exemplo. Então, na cidade, você tem grandes transformações humanas. E aí, quando eu falo de transformações humanas, eu quero citar também a transformação ambiental. Sim, claro, nas cidades é onde se tem uma maior quantidade de poluição. Por quê? Porque na cidade é onde você encontra grandiosamente opções. Numa zona rural, você não tem, por exemplo, supermercados como você encontra na cidade. Então, é muito mais fácil de você poluir, de você contaminar, se contaminar também, né? Como, por exemplo, nós estamos tendo aí agora, estamos passando por esse processo dessa pandemia, agora nesse ano 2020, né? Dessa pandemia do Covid-19, que é muito mais fácil você se contaminar estando numa cidade grande do que estando na zona rural. Claro, por quê? Porque na zona rural é uma quantidade de pessoas menor do que numa zona urbana, na cidade. Então, estudantes, está dando para entender direitinho? Espero que bem. Vamos lá. Ainda dentro do nosso tema de hoje, né, que é exatamente urbanização e espaço geográfico, vamos entender essa parte das cidades. Lembra que eu falei aqui agora sobre definição de cidade? É tudo aquilo lá que a gente já colocou, os seus pontos nos is, né? Seus pingos nos is, como o pessoal fala. Mas a gente precisa entender que as cidades, elas estão divididas em duas projeções. Quais são essas projeções, professor? Cidade planejada e cidade espontânea. Vamos falar primeiro sobre a cidade espontânea. A cidade espontânea é aquela cidade que ela vai se desenvolvendo e ela vai se criando sem nenhum planejamento. Por exemplo, aí perto de você provavelmente deve ter alguma cidade, ou você pode morar até mesmo em uma que eu vou falar agora, que é uma comunidade carente ou conhecida em vários lugares como favela, né? Lugares como esses são considerados como lugares que não foram planejados, ou seja, são lugares espontâneos. São cidades que elas vão sendo criadas com o passar do tempo. É aquela velha pessoa que diz assim, opa, vi um terreno ali agora, vou construir uma casa ali. E aí o camarada vai, cerca, diz, esse terreno é meu. Constrói a casa ali, daqui a pouco o camarada, ele do lado também vai e constrói, aí vem outro, constrói uma vendinha, outro vem e constrói uma farmácia, outro vem e constrói um outro empreendimento, daqui a pouco constrói uma galeria, e aí começa a se ter construções. E qual é o perigo dessas cidades que são espontâneas? É porque não se tem um saneamento básico de qualidade. Por quê? Automaticamente, quando se cria uma cidade feito essa, espontaneamente, sem nenhum controle, sem ter um arquiteto, sem ter um engenheiro, sem ter alguém que saiba cuidar dessa parte geográfica, sem ter um topógrafo, sem ter um geógrafo para entender o terreno, para entender o solo, para mostrar realmente se ali está apto ou não para construção, vai acontecer o seguinte: daqui a algum tempo, aquela pessoa que construiu a casazinha lá naquela barreirazinha lá naquela barreira, aquela casa ela vai cair. Por quê? Porque o solo não foi estudado, o solo não era adequado para aquele tipo de construção. Então, várias cidades do Brasil e do mundo, elas são criadas espontaneamente. Elas acontecem, elas sobrevivem espontaneamente. Por quê? Porque não se teve um controle no início. E aí, essas cidades, elas se desenvolvem, né, obviamente, como eu já falei, espontaneamente. E mais na frente, as consequências, claro, que vêm. E aí são cidades que, infelizmente, acontecem catástrofes, como a gente vê, e principalmente em época de chuva. Choveu,
as cidades, infelizmente, você vê muitos deslizamentos de terra, principalmente nessas cidades que foram construídas espontaneamente em barreiras. Ainda dentro da urbanização, existe a cidade que ela não é espontânea, ela já é uma cidade planejada. Aí é outra história. Porque a cidade planejada, ela vai ter engenheiros, arquitetos, urbanistas, ela vai ter ambientalistas ali para estudar todo o processo geográfico daquele local, geógrafos, claro, para dizer assim, não, aqui não pode ser construído, mas aqui pode ser feito plantios de árvores, aqui pode ser feito um jardim, mas desse lado de cá pode ser construído casa. Por quê? Isso é o que nós chamamos de cidades que são planejadas. Exemplo no Brasil, vou citar 2 cidades no Brasil que são planejadas, dentre tantas que temos, mas 2 que são muito conhecidas. Aracaju, que é a capital de Sergipe, né? Nós temos aí Aracaju, a capital de Sergipe, que é uma cidade que foi planejada. Uma outra cidade que é muito conhecida é a capital do nosso país, Brasília, né? Oscar Niemeyer foi exatamente o que planejou toda aquela cidade, juntamente com o nosso querido presidente da época, Juscelino Kubitschek, no nosso Mineirão, né? Juscelino Kubitschek, e ele ali junto com o Oscar Niemeyer projetaram Brasília e construíram Brasília. Eu já tive a oportunidade de conhecer tanto Aracaju como Brasília e eu digo a vocês, viu? Brasília realmente é uma cidade muito bonita. Você tem as asas, né, que eles chamam asa norte, asa sul, porque Brasília ela foi construída de uma forma que se você vê de cima ela parece um avião, né? Então, realmente Brasília é uma cidade planejada. E aí, dentro desse processo de cidade planejada de Brasília, uma curiosidade agora aí para você. Existe uma coisa chamada os candangos de Brasília. O que é os candangos, professor? Os candangos eram exatamente servos, trabalhadores, né, pessoas que saíram das suas cidades, né, brasileiras e até mesmo de outros países para ajudar na construção de Brasília. E aí eles foram chamados de candangos, né? E aí você hoje vai lá em Brasília, você vai ter os candangos, é exatamente essa imagem que você está vendo aí agora. Os candangos de Brasília, eles são muito conhecidos. E lá você tem uma estrutura muito bonita, você tem esculturas muito bonitas dos candangos em homenagem, né, a esses trabalhadores que fizeram, né, que realmente construíram a nossa cidade, a nossa capital brasileira, que é Brasília. Então tá aí essa curiosidade dos candangos de Brasília. Nesse processo, nós vamos analisar agora 5 processos bem interessantes do nosso momento de urbanização, que é exatamente o primeiro que nós precisamos ver, é o que nós chamamos de conurbação. Professor, que palavrão é esse, professor? Tá me xingando, é? Não é nada disso, não. A conurbação é um processo bastante interessante. É o seguinte, é quando você tem 2 municípios, né, 2 cidades, 2 municípios, ali ou muito mais, né, que eles se juntam geograficamente, territorialmente, sem limites territorial. Um exemplo, você tem aí, vamos citar aí uma cidade, deixa eu ver aqui, a cidade de Recife, por exemplo, e aí você tem um município grande como Recife e perto de Recife existe uma cidade que ela tem a sua área geográfica também atrelada, por exemplo, Olinda, Recife e Olinda, pronto, como são cidades irmãs eu vou usar ela, você aí deve conhecer bastante essa cidade, Recife e Olinda. Então, essas 2 cidades, ela tem algum momento delas que elas proporciona uma coisa chamada da conurbação, que é exatamente quando elas se juntam territorialmente, e aí você, claro que você tem a divisão da cidade, mas você vai ter, por exemplo, um campo imenso geográfico ali,
que você consegue olhar na sua horizontal e você enxerga aquilo lá. Uma coisa simples para entender é quando alguém chega assim na cidade e diz assim, principalmente numa área mais interiorana ou uma área mais rural. A pessoa diz assim, rapaz, você tem esse terreno todinho. A pessoa diz, vai até onde? Até onde der a vista. Tem muita gente que diz isso, né? Então, esse processo aí é um processo que a gente chama exatamente dessa conurbação, que é quando se tem um ou mais municípios que eles se juntam territorialmente e não tem limite territorial sobre ele. Vamos ver outra coisa? Dentro desse processo aí, nós temos que entender também que existe uma coisa chamada megalópole. Eita, professor! O que é megalópole, hein? Nós temos uma coisa chamada megalópole. A megalópole, elas são várias metrópoles, que a gente vai estudar daqui a pouco sobre ela também, dentro de uma só. Ou seja, você tem várias cidades com muitos habitantes. E aí são cidades grandiosas, lugares grandiosos, com uma grande quantidade de pessoas. E aí se juntam ali, é o que a gente chama de megalópole. Aí você vai ter, fora a megalópole, você também tem a metrópole. E aí a metrópole já é uma outra realidade. Por exemplo, metrópole normalmente são as capitais. Você tem muitas as capitais dos estados, as capitais dos países, né? Normalmente elas são chamadas de metrópole. E aí na metrópole você vai ter aqueles prédios arranha-céus, você vai ter muitos carros, a poluição é muito grande, por exemplo. Então você tem realmente um local, como a gente pode chamar, de metrópole. É onde você tem grande quantidade de pessoas, grande quantidade de habitantes, você vai ter vários shopping centers, você vai ter vários restaurantes de nome de marcas mundiais, como por exemplo, uma McDonald's, uma Burger King, você vai ter lojas grandiosas de Adidas, Nike, enfim, você tem um grande polo, tanto comercial como industrial, dentro dessas metrópoles aí também. Agora vamos falar de cidades. Megacidades já é uma outra realidade aí. Lembra que eu falei que metrópole tem grande quantidade de pessoas? Mas aí as metrópoles podem ser o quê? Como eu falei, as capitais, onde você tem 5 milhões, 6 milhões, 3 milhões, 1,5 milhão de pessoas ali morando naquele local. Isso aí são chamadas de metrópoles, tá bom? As megacidades já são consideradas, né? Você tem aí em média de 26 megacidades pelo mundo espalhada, aonde você tem mais de 10 milhões de habitantes nela. Quando uma cidade ela tem mais de 10 milhões de habitantes, aí sim é o que a gente chama de megacidade. No Brasil, dentro das 26 que tem no mundo, nós temos uma aqui no Brasil. Ó, coisa massa! Nós temos a maior cidade da América Latina, que é exatamente São Paulo. São Paulo hoje, né, ele tem muito mais de 10 milhões de habitantes. Se não me falha a memória, é em torno de quase 12 milhões de habitantes. 12 a 13 milhões de habitantes que São Paulo hoje está. Então você tem São Paulo já com um grande diferencial. Para quem conhecer São Paulo, tem a oportunidade, como eu já falei, de conhecer São Paulo. São Paulo realmente é uma coisa impressionante. As cidades que estão ao redor dela são cidades que são grandiosas devido à capital São Paulo mesmo, a cidade de São Paulo, ser uma mega cidade. Então, lugares onde tem mais de 10 milhões de habitantes são chamados não de metrópole nem de megalópole, são chamados de megacidades. E só temos 26 dessas espalhadas pelo mundo inteiro. Ainda dentro de urbanização, nós temos uma coisa que é chamada de cidades globais. Aí é bem interessante, porque as cidades globais, elas não têm um critério como as megacidades, que para ser megacidade tem que ter mais de 10 milhões de habitantes, né? 10 ou mais milhões de habitantes. Então, nas cidades globais, o critério que é avaliado para dizer assim, não, essa daí é uma cidade global, tem que existir nelas grandes companhias, como por exemplo, grandes fábricas de nome, como eu já falei, né? Dentro dela tem que estar a Bolsa de Valores, Bolsa de Valores tem que estar lá, como por exemplo no Brasil, você tem somente a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a que rege a economia do nosso país, do Brasil. Então, para se tornar, cidades globais,
tem que se ter esses critérios aí. Grandes companhias, bolsa de valores, grandes indústrias, uma grande proporcionalidade, grande rentabilidade financeira, ou seja, o giro financeiro dessa cidade tem que ser muito grande. Nova York, por exemplo, é uma cidade global. Paris é uma cidade global. Frankfurt, na Alemanha, é uma cidade global. Entendeu? Porque são cidades de referência para o mundo. Quem não conhece no mundo é a cidade de São Paulo. Quem é que nunca ouviu falar? Pode não conhecer pessoalmente, mas de ouvir falar. Quem é que não conhece Nova York? Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer Nova York, mas eu sei a potência e a força que Nova York tem para o mundo. Ou seja, ela é uma cidade de referência global, diferente de outras cidades que são menores, que você fala ou não, você diz, rapaz, essa cidade existe mesmo, é? Tem cidades, por exemplo, como todo mundo sabe, eu sou pernambucano, nós temos 185 cidades em Pernambuco, mais o arquipélago de Fernando de Noronha, aí se tornam 186. Você tem cidades que eu mesmo não conheço, nem por nome. Às vezes a pessoa fala, a cidade de Pernambuco tal, eu digo, poxa vida, Pernambuco tem essa cidade, eu nem sabia. Por quê? Porque não são cidades consideradas globais. Cidades globais são cidades que têm grande referência. Um exemplo claro, né, você vai ter, como eu falei, é São Paulo aqui no Brasil. São Paulo é uma cidade global. E para encerrar, nós não poderíamos deixar de falar de urbanização brasileira e metropolização. Professor, que danado é isso? Urbanização brasileira e metropolização. Urbanização, já vimos o que é. Já entendemos qual é o processo de uma urbanização. Dentro do Brasil, eu já citei vários exemplos aqui. Como, por exemplo, a gente pode citar Rio de Janeiro, São Paulo, né? São cidades muito urbanas, cidades que você tem ali um grande referencial. Minas Gerais, né? Você tem São José dos Campos, por exemplo, que é no interior de São Paulo, mas que é uma cidade também que é muito conhecida e também muito valorizada para essa área de urbanização. Osasco, Paulínia, enfim, várias cidades do Brasil. Aí você tem a metropolização. Professor, o que danado é a metropolização? É bem fácil você entender. São cidades que estão ao redor ou ao arredor, né? Melhor para ficar mais bonitinho, a palavra, né? Negócio feio que eu fiz agora. Fiz um biquinho bonitinho. Negócio estranho. Enfim. A metropolização, ela é exatamente cidades que estão ao redor das capitais. Exemplo, você tem em Recife, vou citar Recife novamente, fica mais fácil. Ao redor do Recife você tem Olinda, você tem Jaboatão dos Guararapes, você tem Camaragibe, você tem São Lourenço da Mata, você tem Moreno, Cabo Santo Agostinho, que são cidades bem próximas ao Recife. É o que nós chamamos de cidades metropolitanas. E aí você pode às vezes estar assistindo um repórter aí na sua terra, onde você estiver me assistindo agora, e você pode ver com repórteres assim, na região metropolitana de, por exemplo, São Paulo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região metropolitana de João Pessoa, na região metropolitana de Recife. O que é isso? A região metropolitana, como já diz, o que é região? A região são áreas que estão ao arredor de alguma coisa. Nesse caso, a região metropolitana de Recife são as cidades que estão arrodeadas sobre elas. São cidades que muitas vezes elas fazem limite com a capital. Aí você pode dizer assim, professor, mas no interior pode ter região metropolitana de algum interior? Pode. Quando a cidade ela passa de 300 mil habitantes, por exemplo, ela já pode ser considerada como regional. E aí é por isso que a gente considera um exemplo claro Caruaru. É a capital do Agreste, por exemplo. É uma regional daquela área. Então, as cidades metropolitanas podem ser consideradas de Caruaru, que seriam o quê? Belo Jardim, Gravatá, Bezerro. Gravatá também, mas não tão perto, né? Mas ainda assim ali seria Bezerros, Encruzilhada de São João, né? Toritama, ali bem perto, né? Enfim, São Caetano, que são exatamente locais onde a gente conhece bastante. Então ela pode ser intitulada também como as cidades que estão ao seu arredores, como região metropolitana de, no caso Caruaru, do Recife, né? Então a metropolização, exatamente essa parte da
da metrópole, como eu já expliquei o que era metrópole, é você trazer essa grande quantidade de cidades que você tem ao seu arredor, e aí você pode chamar da região metropolitana, que é exatamente que vem da palavra metropolização. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido tudo o que a gente quis aqui hoje passar para você, e assim que você possa compartilhar com outras pessoas. Sim, compartilhar. Por quê? Eu gostaria que você pudesse, se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas de escola, seus colegas de estudo, tá certo? Dá o seu like aí para fortalecer o nosso canal, tá bom? E faz o seguinte, se inscreve também no nosso canal, para você receber logo de cara quando a gente postar vídeos novos aqui do canal Aulão com o Professor Augusto Ribeiro, tá bom? Bom, gente, valeu, obrigado por você ter vindo aqui assistido essa nossa aula, e eu espero você na nossa próxima aula de Geografia, tá bom? Um forte abraço para você, ó, beijão no seu coração, fui!